Glória a Deus, poder sentar, meus irmãos. Abra sua Bíblia aí no texto de João, capítulo 1. Nós vamos ler o nosso texto base. Diga amém. João capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Vamos repetir aí a parte B. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Meu Deus, muito obrigado pela tua palavra. Te pedimos, Pai, ministra o nosso coração ainda mais, de forma que possamos contemplar a tua face e sermos edificados, abençoados. E no nome de Jesus, todo o teu plano seja cumprido na nossa vida. Tudo que o Senhor tem para manifestar em nós e através de nós seja realizado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. O evangelista João disse: e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Vamos relembrar aí o que significa glória. Glória aqui significa a majestade e o brilho que acompanham a revelação da presença e do poder de Deus. Se você puder anotar, você tem aí o resumo, um breve resumo, que eu tenho aqui muitos sinônimos, mas se você quiser saber, eu creio que você quer saber sobre a glória aqui, então a glória é a majestade e o brilho que acompanha a revelação e a presença e do poder, da presença e do poder de Deus. Então, é isso que João estava dizendo. Por isso, irmãos, nós temos ministrado que é de glória em glória que somos transformados por meio do seu Espírito. Os irmãos já recordam do texto, claro, né? Do texto de 2 Coríntios 3, quando Paulo diz que é com o rosto descoberto. Nós, com o rosto descoberto, somos transformados de glória em glória. O versículo declara que nós não vamos esconder o brilho, como Moisés escondia com o véu quando ia falar com o povo. Mas nós vamos com o rosto descoberto. Aí, é claro, está já subentendido de que eu tive um contato com Ele, que eu tenho um contato com Deus, e ao voltar desse contato, eu volto com o que Ele tem para mim, sua pessoa, a sua imagem. Vamos relembrar aqui alguns princípios importantes. Toda a nossa vida, todos os períodos bíblicos, o alvo de Deus era um só: restaurar a imagem dele em seus filhos. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, permanece e foi definitivamente alcançado em Jesus. Veja bem, meus irmãos, com essa compreensão está cada vez mais firmado, eu creio que aí no seu entendimento também, né? Que a vida cristã, ela, em último plano, são as questões materiais. Não que você não deve orar por elas e não que você não deve se preocupar com elas. Mas aquela fala de Jesus, não é? Não estejais apreensivos ou ansiosos por nenhuma coisa. Quais são? O que há vez de comer, o que há vez de vestir e o que há vez de beber. E ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, todas as coisas vos serão acrescentadas. Então veja bem, a ênfase sempre foi a transformação.
Por quê? Buscar primeiro o reino de Deus significa que eu não vou estar conectado com o reino da terra em primeiro lugar. Estou conectado primeiro com o reino de Deus, estou buscando que Deus seja Senhor e Rei. E a sua justiça, justiça ali significa modo de vida que agrada a Deus, né? Quando o texto bíblico fala sobre os justos, significa aqueles que andaram, claro, fazendo referência a vários trechos da Escritura, sem estudar um específico, né? Mas, de uma forma geral, o justo é aquele que andou no modo de vida que agrada a Deus. Muito bem, o modo de vida que agrada a Deus está em quem? Nos discípulos? Está no Antigo Testamento, na pessoa de Abraão? O modo de vida que agrada a Deus está em sua raiz, em suma, na pessoa do Filho. É na pessoa do Filho. Tudo que nós contemplamos é na pessoa do Filho. Claro, eu não estou desmerecendo Abraão, mas estou dizendo que a base nossa é o próprio Deus, na pessoa de Jesus. Aí quando você pode falar assim, em outras palavras, sua vida é uma vida cristocêntrica, uma vida que gira em torno do Cristo, que é permeada, que é uma vida que é dirigida, motivada pela pessoa do Cristo. O que acontece com os movimentos, vamos dizer assim, movimentos, né, que dão ênfase na vida aqui na Terra, né? E às vezes parece que a gente despreza a vida aqui na Terra quando só fala das coisas espirituais. Mas não, nós apenas estamos deixando claro que eu primeiro resolvo o problema da raiz da árvore. E aí as folhas vão receber isso. Você já deve ter percebido pessoas, já deve ter visto, né? Pessoas com a família linda, maravilhosa, filhos, a esposa, o casal, coisa boa, mas de repente você fica sabendo que se separaram e tudo de ruim aconteceu, e você vai encontrar isso aí bastante, né? Talvez até mesmo a sua história, né? Você vem de um lar que os pais se separaram e você sofreu bastante com isso. O que eu quero dizer é que aquele casal se separou por causa do pecado. De uma forma geral é isso, o pecado. Cada um quis fazer o que entendia, cada um quis fazer a sua própria vontade. Muitas vezes não se submeteu a Deus, não liberou perdão, sendo crente ainda mais, né? Eu, infelizmente, já acompanhei, né, irmãos, casos de pessoas que eu disse, olha, mas você precisa perdoar e recomeçar a sua vida. E a pessoa disse, então, eu perdoo, mas não quero saber mais. E aí, nem o Senhor força ninguém, né? Nem Deus força. Mas o que eu quero dizer é que a dureza de coração, o que é a dureza de coração? É a pessoa pensa de uma forma, ela quer uma coisa e ela não se submete, não é flexível, é aquilo e pronto. Então, nós estamos contemplando na Escritura que nós precisamos dessa contemplação pessoal, que vem em primeiro lugar pela Escritura Sagrada. O hábito de ler a Escritura, o hábito de buscar o que está ali na Escritura. Meus irmãos, entendam, que todos entendam, a Bíblia não pode ser lida como uma revista, não pode ser lida como um livro que eu leio para passar o tempo, para preencher um espaço de tempo, ou então porque eu estou angustiado, angustiada, a pessoa está triste, então vai ler a Bíblia. Não. A motivação para ler a Escritura é contemplar este Deus poderoso, maravilhoso, que se revelou a mim. Senão, irmãos, nós estamos indo na prateleira pegar um remédio para dor de cabeça. E Deus não é isso. Não podemos reduzir o Senhor a um remedinho, não é?
Deus deseja transformar as nossas vidas, e para isso precisamos contemplar a majestade e o brilho que acompanham a revelação da presença e do poder de Deus. E isso tudo foi manifesto em Jesus. Agora, nessa manhã, eu quero observar com você, por isso que no começo lemos esse texto, que é Gênesis 22, por favor, abra aí. Nós já lemos no começo, você sabe que o texto declara aí que Abraão foi e levou o seu filho, Gênesis 22, abra a sua Bíblia. Eu até quero fazer referência que você possa trazer caneta e papel, ou um lápis e papel, e você poder anotar algumas coisas que eu vou dando no decorrer do culto. Se você quiser também, eu posso passar para você o esboço, porém, normalmente o esboço tem sempre uma parte só do que nós falamos. É claro que não dá para escrever cada palavra, né? Haja folha, mas eu quero aqui dar esse destaque. Você pode também pedir o esboço com os textos, eu posso dar, mas quando se escreve, você está escrevendo na tábua da sua mente. Você está escrevendo, o registro na sua mente é muito maior. Aliás, são aí existem pelo menos 4 leis do aprendizado. E uma delas, 4 não, desculpa, irmãos, 4 é outra coisa. São 7 leis do aprendizado. E uma delas é o hábito de escrever a informação. Escrever. Falar o que você aprendeu é uma outra. Aliás, eu ensinando aqui sobre isso, eu me lembro que eu falei para você que uma outra lei é você aprender para ensinar alguém. A pessoa que aprender para ensinar alguém vai aprender e lembrar 90% de tudo que leu. 90% de tudo que leu, ela saberá durante muito tempo, se não para sempre, se ela estudou, leu e estudou para ensinar alguém. Então, rapidinho aí, eu já passei para você 3 leis do aprendizado. Então, aí vem o fundamento, porque trazer caneta, lápis e papel para o culto, um caderninho, vai ser muito bom. Vamos, então, observar aqui no texto de Gênesis. Veja bem, nós estamos ministrando sobre como ser transformado de glória em glória. E agora, nós estamos vendo a legitimidade do unigênito do Pai ter vindo à terra. E essa legitimidade, ela foi dada por aliança. Por aliança. Essa aliança foi feita com Abraão. Muito bem, vamos ler aqui o texto. Gênesis 22, versículo 1, só os primeiros versículos. Depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Então disse Abraão: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, e a Isaque, seu filho, tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Aí o verso 4, ao terceiro dia, repita, ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E aí segue o texto, Abraão deixa os seus servos no pé do monte, é o que dá a entender. Ele sobe com Isaque, aliás, o texto mostra que Isaque leva a madeira, né? Isaque leva a madeira, e ele vai com o cutelo e o fogo, né? Provavelmente algum tipo de lamparina que preservava já o fogo ali, de forma que ele teria facilmente o fogo e não precisasse de muito trabalho para fazer fogo. Muito bem. Segue o texto, então Isaque pergunta ao pai: pai, aqui está a lenha,
e as outras coisas? E onde está o sacrifício? E aí Abraão diz, né? O filho pergunta, versículo 7. E aí Abraão responde, verso 8. Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Eu quero aqui abrir um parênteses aqui, irmãos, porque não tem como não falar disso. Esse texto é tão mal usado, irmãos, é tão usado inadequadamente. Você já deve ter ouvido alguém, por exemplo, a pessoa está fazendo uma obra, aí acabou o material, Deus proverá. A fala está correta, porque é Deus que provê todas as coisas para nós. Mas isso normalmente é conectado com esse texto. Normalmente quando a pessoa fala, é conectado com esse texto aqui. É algo que eu já falei no passado e deu um problema doido, porque tem gente que não suporta a verdade. Não suporta. A pessoa entra em crise. Como assim eu estou errado a vida inteira? Eu digo, está errado a vida inteira. Ora, meu Deus, assuma que você está errado a vida inteira. Teve um período que eu falei, faz muito tempo, eu falei aqui que a paz do Senhor é para dar para não crente. Alguém lembra disso, irmãos? Rapaz, você não tem ideia depois. Mas eu não voltei a falar do assunto, não foi por causa disso não, apenas a gente ensina e pronto, né? Jesus disse que quando entrasse numa cidade, você deveria dar a paz ali e a paz ficaria, não é isso? A pergunta é, aquele povo era convertido, todo mundo crente, cristão, ó, e os discípulos chegaram lá, era assim? Não, era a fala deles quando eles fossem pregar. O que eles iam encontrar? Pessoas aflitas, vazias, pecadores. O momento em que Jesus fala isso, ele chega para os discípulos, eles estavam trancados, com medo dos judeus. Jesus tinha ressuscitado. Qual foi a fala de Jesus para os discípulos? Qual foi? Vamos lá, gente. Hein? Paz seja convosco. Viu, pastor, como foi? É para crente? É para os crentes. Né? Vamos ler o contexto. Eu abri um parênteses aqui para falar de textos usados fora de contexto. Os discípulos estavam com medo dos judeus, eles estavam com medo de morrer. E Jesus, quando diz, paz seja convosco, ele estava declarando exatamente o que eles estavam precisando. Eles estavam com medo, irmãos, porque Jesus tinha sido crucificado, estava com medo de ser crucificado também. E quando sumiu o corpo, estava com medo também que agora fossem culpados disso, e de fato foram. Foi dito um boato, uma história, foi pago para isso acontecer, que os seus discípulos foram até lá e roubaram o corpo. Os irmãos lembram do texto bíblico que narra isso. Então, quando são dois trechos, né? Paz seja convosco, nesse momento, e quando eles fossem pregar nas cidades. A cidade que não fosse digna da paz, essa paz, ela seria retirada e eles deveriam bater o pó das suas sandálias, que significava, eu não sou, não me será cobrado o valor daquelas almas, daquelas vidas, porque foi pregado a palavra para eles. E é claro, nós não podemos pensar aí, bater o pó das sandálias como um desprezo, uma birra, né? Um garotinho que está embirrento. Aí ele sai, não, vocês vão ver agora, eu vou até bater o pó da minha sandália. Não, isso aí tudo aí, isso é tudo carnalidade, visão humana, tem nada a ver com Deus. E é claro, a Escritura está ensinando que quando você chegar, você que tem a luz, que está com Deus, você vai deixar a paz, e essa paz vai abençoar os corações para eles receberem a palavra. Pastor, então tem que parar de dar a paz do Senhor para os irmãos? Não, meu irmão, abençoe todo mundo. Só que o contrário parou. Você tem visto crente chegando em
para falar com o não crente do Evangelho e já começar, meu irmão, eu quero aqui, em nome de Jesus, declarar a paz do Senhor sobre a sua vida. Você tem visto isso? Aliás, talvez se alguém, fizer, está arriscado um crente do lado. Que é isso, meu irmão? Paz do Senhor para quem? Não tem não. Digo, mas é por isso mesmo que você está declarando. Quantos entenderam aí? Diga amém. Então, eu acredito que tem a ver com a falta disso, A pessoa já não tem para ela às vezes. Ela vai dedicar para alguém, Mas nós estamos falando dentro da ótica bíblica, que é a que todo mundo tem que ter. Você tem toda a capacidade em Deus de ser cheio do Espírito Santo, por graça e misericórdia de Deus, e portanto declarar a paz. Então, qual é a orientação que você precisa ter? Qual é a visão que você precisa ter? Que, agora retornando aqui para o texto de Gênesis, o versículo que o Senhor proverá para si diz respeito ao holocausto, ao sacrifício. O Senhor proverá o sacrifício. E ele proveu no final. Qual foi o final aqui? Havia um animal que estava preso pelo chifre. Versículo 13. Então levantou Abraão os olhos, olhou e viu atrás de si um carneiro preso no chifre. Deus proveu ou não proveu? Proveu. Agora, eu posso endereçar essa palavra que Deus proverá para si um cordeiro dedicado a Jesus no Novo Testamento? Eu posso crer que sim, porque Deus proveu para si um sacrifício. Mas Abraão pensava nisso quando ele falou? Não. Abraão não pensava nisso. Ele não tinha ideia de como seria o que Deus fez depois, e que nós temos aí escrito na palavra de Deus. Mas pode ser interpretado que o próprio Deus proveu para si? Sim, deve ser interpretado. Em outras palavras, o sacrifício para nos salvar, somente o próprio Deus poderia prover. Lembra quando nós ensinamos aqui que o primeiro sacrifício foi Deus que fez? Lembra disso? Gênesis capítulo 3, o finalzinho lá da fala dele com Adão e Eva. Então Deus fez vestimentas de pele de animal. E é claro, fez provavelmente 2 sacrifícios para ambos, ou um só, que seja, mas por uma lógica a gente pode acreditar que eram 2, porque depois ele ensina isso na lei, que cada pessoa deveria sacrificar ao Senhor pelos seus pecados. Pela lógica e também pela quantidade de couro para fazer vestimento. Então nós podemos acreditar. E o primeiro sacrifício foi Deus que fez, e o último sacrifício foi Deus que fez também. O último sacrifício está endereçado aonde? Jesus Cristo. Está consumado. Tendo dito isso, ele então, é o mesmo texto que ele declara no texto de Lucas, em tuas mãos entrego o meu espírito. E então Jesus morreu. Mas isso só pôde acontecer, e agora a interpretação do texto, seguindo aqui, meus irmãos, Gênesis 22. Eu vou pedir o apoio aí com o ar-condicionado, já pode desligar ali, talvez fique muito gelado aqui embaixo. Mas, basicamente aqui, Gênesis 22, versículo 10. Vamos ler juntos? E estendendo a mão, pegou no cutelo para imolá-lo. O anjo do Senhor, porém, lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão, respondeu ele, eis-me aqui. Então disse o anjo: não estendas a tua mão sobre o rapaz e não lhe faça nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Meus irmãos, vamos observar aqui a semelhança da atitude de Abraão que culminou na atitude de Deus. Veja bem, Deus havia prometido enviar Jesus. Qual foi o primeiro texto bíblico que isso está dito? Qual é o primeiro texto bíblico?
Gênesis, no capítulo 3, quando Deus fala a respeito do que Eva tinha feito. Ela pecou, Adão e Eva pecaram, e Deus diz que da descendência haveria um descendente que pisaria a cabeça de Satanás. Os irmãos lembram desse texto? Todo mundo lembra? Então, a serpente odiaria a descendência, os filhos de Adão e Eva, e do meio dessa descendência haveria um descendente, ali endereçado a uma única pessoa, que iria pisar a cabeça. Vamos ler aí em respeito aos novos na fé. Vamos lá. Capítulo 3 de Gênesis, verso 14. Disse, pois, o Senhor à serpente: porque fizesse isso, maldita em todos os animais domésticos e em todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, e o seu descendente. Correção aí, irmãos, eu acabei misturando aí. O seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Notaram aí? Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Claro, a interpretação do texto significa o quê, né? Ele ferirá a cabeça. A palavra ferir aí significa matar. Quando em qualquer texto bíblico você lê assim: e então fulano foi ferido, ele foi ferido de um golpe fatal, tá? Então feriu, levantou-se e o feriu, ele foi morto, tá? Quando o texto aqui está dizendo: tu lhe ferirás, tua descendência, o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vocês conhecem alguém que já morreu de um ferimento no calcanhar? Não. O ferimento do calcanhar aqui tem dois entendimentos que podem ser levados em consideração. O primeiro, quem é ferido do calcanhar terá dificuldade de andar. Isso faz referência que Jesus recebeu interferência da sua caminhada. E o fato de ser calcanhar, talvez pela traição que veio de um dos discípulos. E é claro, ele estava possuído de Satanás, né? Os irmãos sabem que na hora que Jesus estava lá na ceia, Jesus fala com Judas: o que tens para fazer, faze-o depressa. E tendo saído dali, o diabo entrou nele. Satanás entrou em Judas. O texto bíblico vai dizer que ele trai Jesus. Jesus então é preso e morto. Jesus recebeu interferência em sua caminhada, porque a morte não pôde segurar. A morte é para pecadores, e ele não havia pecado. No entanto, o que Jesus fez feriu a cabeça de Satanás. Cabeça aqui significa os pensamentos, os planos, os desígnios. Tudo foi ferido, morto. Vamos ver na prática? O diabo, né? Ele vai sempre buscar implantar destruição, a morte. Só que quando a luz paira, tudo é descoberto como mentira e não tem mais efeito algum. Satanás é visto como o mentiroso, pai da mentira. Mentira por quê? Porque tudo que ele diz não pode fazê-lo. Ele promete uma paz que não tem. Ele diz que é Senhor, mas não manda em nada. E isso fica claro quando Cristo se revela.
tudo que a pessoa havia comido como sendo pão maravilhoso, ela descobre que era pão podre. Meu Deus. E todos os planos, eu me lembro, irmãos, quantas vezes pessoas fizeram pacto com Satanás, né? Pessoas que fizeram trabalho de macumba, rasparam a cabeça, cortaram a cabeça, cortaram o que eu digo, fizeram sinais de aliança no couro cabeludo, cortaram nesse sentido. Aí a pessoa se converte, e o mal que ela buscou é quebrado, porque agora ela fez aliança com Deus em Cristo Jesus. Se ela realmente creu, esse mal é quebrado, e o diabo tem que tirar, juntar tudo que ele colocou e bater em retirada. Não tem mais nada ali. Então, Jesus feriu a cabeça de Satanás. Voltando para o capítulo 22. Volte aí para o capítulo 22. Versículo 12. Então disse o anjo: não estendas a tua mão sobre o rapaz e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Notaram aí? O teu filho, o teu único filho. E aí, logo em seguida, Abraão vê o carneiro, ele sacrifica o animal. Veja bem, Deus espera ele sacrificar. Aqui demorou algumas horas. Os irmãos estão acompanhando o que nós estamos visualizando? Isso é muito importante, irmãos. Olha só. Então levantou Abraão os olhos, olhou e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Demorou quanto tempo para preparar esse carneiro aqui? O texto não diz, mas é claro que não foi rápido. Demorou algum tempo. Ele fez isso. A Bíblia não vai entrar em detalhes sobre isso, porque não é o foco. E aí, logo em seguida que ele faz isso, verso 14, assim chamou Abraão aquele lugar: o Senhor proverá. Daí disse até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então, o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu. Vocês notaram que isso só aconteceu depois do sacrifício? Notaram aí? Ele oferece o sacrifício, e aí Deus fala de novo. Deus fala novamente. Pela segunda vez. E aí ele profere o quê? Então o anjo do Senhor bradou pela segunda vez desde o céu, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Veja bem, que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Vamos repetir aí: em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedecestes a minha voz. Obedecestes a minha voz. Vamos observar aqui algumas coisas interessantes. Primeiro, ele ofereceu o seu filho, o seu único filho. Deus dá ênfase a isso ou não dá? Deu ou não deu? Primeiro texto que Deus dá ênfase. O texto diz no verso 2: então disse Deus: toma o teu filho, o teu único filho. Toma o teu filho, o teu único filho. Segunda vez que Deus dá ênfase, verso 11:
O anjo do Senhor, porém, bradou desde o céu e disse a Abraão. E Abraão respondeu: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estendas a tua mão sobre o rapaz e não lhes faça nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negastes o teu filho, o teu único filho. Meus irmãos, a ênfase do único filho. E aí, na segunda vez que Deus brada por meio do anjo, ele diz no verso 16, vamos ler de novo, e disse: pois por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste o teu filho, o teu único filho. O que é que Deus está declarando aqui, irmãos? A ênfase aqui é do único filho. Essa aliança é uma aliança completamente diferente do que nós estamos acostumados a ver anteriormente. Entenda aqui. Todos os sacrifícios foram feitos para manter a família, para abençoar a família. Agora, o sacrifício era abrir mão da família por meio do único filho. Irmãos, é muito importante isso que eu estou dizendo aqui, preste bem atenção. Até hoje isso vigora. Por exemplo, eu tenho um único filho, por enquanto é filho único. Eu sei pela Escritura que eu não posso amá-lo mais do que amo a Deus. Não posso. Quando que eu posso estar amando mais o meu filho do que amar ao Senhor? Quando eu colocar ele de forma mais importante do que obedecer à voz de Deus. Com as mulheres, por exemplo, que são mais sentimento do que os homens, né? Não que os homens não tenham sentimento, mas as mulheres são muito mais sentimento do que os homens têm sentimento a expressar. E isso traz o equilíbrio entre os dois, não é defeito. As mulheres, por serem mais sentimento, podem, quando tomadas por um sentimento muito forte pelo filho, transformar o filho em um Deus. Como assim? Tudo que ela faz gira em torno deste filho, ou filha, né, claro. Deste filho, dos filhos ou do filho. De forma que, sem perceber, por causa do filho, ela pode parar a sua vida com Deus. Exemplo disso: o filho se desviou, ou a filha se desviou, ou está muito mal espiritualmente, e aí a mãe fica transtornada, ansiosa, ao ponto de sua vida espiritual ter se encerrado. Começou a falar o que não devia, começou a falar o que não deveria falar, tipo, tanto que eu servi a Deus, sempre levei para a igreja, onde é que está o Senhor agora que não me ajuda? Olha só aí o nível. Olha o nível. Irmãos, isso é muito sério. Por quê? Uma outra situação complicadíssima. Isso acontece com casais que vão mal no casamento. O casal, quando vai mal, principalmente as mulheres, acabam migrando para viver em função do filho ou da filha. E normalmente esse casal vive bem aparentemente. Só vai vir à tona quando esse filho ou filha casar. E que agora fica só os dois em casa. Eu ouvi nesse tempo, e você pode buscar na internet, que no período da pandemia mais feio, mais difícil da pandemia, né? Da pandemia não, da quarentena, aliás, foi um período de um número grande de separações, dando entrada nos cartórios. Por quê, irmãos? Porque aquela pessoa que fazia do trabalho um escape, agora não podia mais ir para o trabalho. Tinha que ficar em casa. E estavam agora os casais que viviam mal, obrigados a ficar ali nas quatro paredes. 24 horas. Imagina isso nos lugares que não podia sair na rua.
Você sabe que teve lugares assim. Teve lugares na Europa que se pegasse alguém na rua, tinha que ter um papel que justificasse ele estar na rua. Então você imagina aquele casal que enrola o casamento. Tem muito, hein? É claro que eu estou falando de uma forma geral. Deus abençoe que não tenhamos aqui. Se tiver, procure, meu irmão, auxílio. Procure buscar Deus e Deus vai ajudar você. Mas o que eu quero dizer com isso? Estou falando sobre a entrega total de Abraão. A entrega total. Para obedecer à voz de Deus, ele tinha que abrir mão do filho. E aí, como eu estou dando exemplo de matrimônios, falando sobre o amor que temos aos filhos. Meu irmão, você deve amar os seus filhos, mas deve amar mais a Deus, porque só assim você terá alegrias em ouvir a voz de Deus, que Deus está cuidando da sua família. Eu não estou dizendo que você vai ter tudo que você espera, mas você terá tudo que Deus sabe que você precisa. Isso aí pode acreditar. Se você está sangrando aí agora, sofrendo, você suporta. Senão Deus não estaria permitindo. Você sabia disso? Você não passará nada que você não pode suportar. Pastor, é impossível eu poder dizer isso. Meu irmão, olha, um dos grandes problemas da nossa sociedade hoje é que a sociedade está crescendo, pelo menos de 10 anos para cá, tem uma força muito grande, isso que eu estou falando aqui. Presta atenção. É uma sociedade que não quer nenhum tipo de sofrimento. Nenhum tipo. Teve uma dor de cabeça, toma um remédio. Não posso sentir nenhuma dor. É uma sociedade que não suporta o entendimento de sofrimento, e para muitos esperar é sofrer. Quer esperar? Não. Reclama na fila do correio, reclama na fila do banco, reclama na fila do supermercado. Por quê? Porque nós não podemos esperar. É uma época complicada. E por não querer esperar, não querer sofrer em momento nenhum, e é impossível viver sem sofrimento, viu, irmãos? É impossível viver sem o sofrimento. Impossível. Quer ver como é impossível? Se seus pais que ainda estão vivos morrerem, tem como dizer que você não vai sofrer? Impossível viver sem sofrimento. Se agora mesmo você fica sabendo de algo, uma catástrofe aconteceu com alguém que você ama, próximo de você, tem como viver sem sofrimento? Nós estamos sujeitos ao sofrimento, irmãos. E Jesus nunca prometeu que não haveria sofrimento, pelo contrário. Ele disse, olha, tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. Então não há como. E aí isso tem influenciado as igrejas. Por isso que eu estou abordando isso. Isso tem influenciado as igrejas. Pastor, o que tem a ver com a sua pregação? Tudo. Porque a igreja do nosso tempo não entrega nem o dízimo, nem a oferta mesmo. Não entrega, vai entregar o filho de verdade. Eu me lembro, eu era seminarista, chegou para mim um casal que eu pregava bastante, né, nos retiros da igreja e tudo, encontro com Deus naquela época, e pregava no lugar do pastor, quando ele não estava e tudo, ele me colocava para pregar, e automaticamente você cria um vínculo, né? E aí um casal, que tinha um filho único, me procurou depois de uma atividade lá e pediu para que eu conversasse com o filho deles. E eu digo, irmãos, o casal com semblante aflito, parecia que tinham recebido uma notícia horrível.
Aí mas como assim falar com ele sobre o quê? Não, porque ele disse que Deus chamou ele para o ministério. Irmão Renato, pelo amor de Deus, isso não. Aí eu digo, mas, meu Deus, mas está falando com alguém que foi chamado? Hein? Eu chamado ao ministério, ia ser pastor, né? Na época era seminarista, e a pessoa com um papo desse para cima de mim e pedindo que eu conversasse com o garoto para convencê-lo. Irmãos, eu estou indo assim porque só Deus mesmo para nos abençoar, porque ô ser humano, ô gente difícil, né? Não é não? Aí eu ouvi eles falaram, expressar suas preocupações. Não, porque a gente queria que ele fosse fazer a universidade. E aí você imagina qual eram as universidades, né? Você já tem ideia, né, irmãos? É de médico para frente, assim. Aí, nada contra, que Deus abençoe, que você queira as melhores universidades para o seu filho. Não tem nada de errado com isso. Mas eles declararam, em outras palavras, chamado para ser pastor, não. Isso não. Aí, irmãos, eu fiz uma pergunta para o casal. Quando vocês tiverem esse garoto, vocês consagraram ao Senhor ou não? Sim ou não? Eles responderam o quê? Sim. Né? Dá até para imaginar o garoto sendo levantado. Aí eu disse, olha, vocês entregaram? Entregaram, entregamos. Pois é, Deus veio buscar. Hein, irmãos? Deus veio buscar, vocês entregaram, consagraram. Deus veio buscar. Em resumo, irmãos, eu ia conversar com ele para incentivar, né? Meu irmão, você foi consagrado a Deus e Deus veio buscar. Eu não lembro depois o que aconteceu, mas a minha conversa era com os pais, era eles que estavam com problema. Irmãos, você cria um filho e esse filho de repente Deus lhe pede ele, seu único filho. Você precisa aceitar que na vida haverá sofrimento. Vai sofrer ou não vai? Pastor, né? Eu me lembro quando eu comecei a namorar com a Vanessa, hoje eu não faria mais isso se eu tivesse sabedoria de hoje, né? Se eu tivesse sabedoria de hoje eu não faria não, mas naquele tempo eu me lembro que eu disse para ela no dia que oficializou que a gente era namorado, eu digo, olha, se eu for chamado para ser um pastor, né? No meio do mato, lá na tribo indígena, eu vou. Eu disse isso no primeiro dia, irmãos, né? Eu falaria isso de novo, sim, correção, claro que eu falaria, mas é só uma força de expressão. Que notícia complicada para o início de namoro, né? Mas, enfim, eu já tinha passado já um aperto ou dois já de pessoas não quererem um relacionamento. Eu me lembro, com todo respeito, me lembro de um relacionamento, o namoro tinha acabado de começar e eu liguei uns 3 dias depois para a casa dessa moça e ela estava chorando. E eu perguntava o que era, ela não dizia. Aí no meu coração veio o que era. E eu disse para ela assim, você está chorando porque você está namorando com alguém que vai ser pastor, né? Aí ela disse que sim. E você não quer ser esposa de pastor, não é? Ela disse, isso mesmo. Aí o que eu fiz? Meu irmão, terminamos ali mesmo. Está terminado. E continuou a amizade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aliás, eu agradeci ao Senhor por isso. Por quê, irmãos? Porque aqueles que querem obedecer a Deus não podem agir fugindo do sofrimento. Você ouviu? Eu vou repetir. Os que querem obedecer a Deus, você já peça força para suportar
o sofrimento. E aí eu estou colocando sofrimento, tudo que incomoda, tudo, qualquer coisa que incomodar. Eu repito, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não querem ter incômodo de nada, de nada. Ela não quer ficar em pé esperando nada, ela não quer ficar sentada muito tempo, ela não quer. Esta vida, se não for corrigida, essa pessoa vai transportar isso para o cristianismo. E aí, os bancos das igrejas que prometem o que a Bíblia não promete, vão ficar cheios durante um tempo. Durante um tempo, hein, irmãos? Porque não, o próprio Deus não assinará embaixo. Você sabia disso? Como assim? Lembra quando eu falei aqui sobre a mensagem de autoajuda? O que é a mensagem de autoajuda? Você vai para a igreja e recebe uma palavra de ânimo. Você ouve sempre que você vai vencer, mas não diz como. Você vai vencer, meu irmão, mas você vai ter que ser que nem Jesus. Essa parte não é dita. Como você vai ser como Jesus é? Essa parte também não é dita. Um dos momentos que as pessoas mais se animam é quando ouvem palavras como: assim como Deus... Só dar um exemplo aqui, tá, irmão? Só um exemplo. Assim como Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, vai livrar você. Só que o comportamento da pessoa passa longe de Sadraque, Mesaque e Abednego. Os irmãos estão lembrados? Como é que foi a conduta deles? Fica sabendo, ó rei, não nos prostraremos à tua imagem. Se Deus quiser nos livrar, tudo bem. Se Ele não quiser, em outras palavras, mesmo assim, nós não nos prostraremos. Hoje em dia, como é que é? Fica sabendo que Deus vai me livrar, custa o que custar, Ele vai me livrar. Eu gosto, tem umas músicas que eu ouço de vez em quando, né? Porque no YouTube, por exemplo, você põe lá para rolar uma após a outra, tem de tudo. E aí, tem umas músicas, irmãos, que prometem o impossível da seguinte forma. Prometem o que Deus não prometeu, né? Em outras palavras, se você for lançado na cova dos leões, você vai ser livre. Aí um dia eu estava ouvindo uma música dessa, eu digo, pode ser, talvez. Como assim pode ser talvez? Porque todas as vezes que Deus fez algo, havia um propósito. E pode ser que Deus não tenha esse propósito ali. Que isso, pastor? Que incredulidade é essa? Irmãos, e as centenas e milhares de pessoas que foram mortas, crucificadas na perseguição dos cristãos do primeiro século, do segundo século? E as centenas de pessoas que foram mortas nos países comunistas, como em Cuba. Uma das histórias mais famosas que tem é do pastor Hernandes, que foi fuzilado num paredão. Foi fuzilado primeiro os filhos, ele assistia, depois a esposa, todos eles diziam: não negue Jesus. Os filhos diziam: não negue Jesus, papai, daqui a pouco estaremos juntos. Aí veio a esposa e o comandante dizendo: nega Jesus, porque eles queriam tê-lo como exemplo para que outros cristãos também abandonassem o cristianismo. Irmãos, quero deixar registrado aquilo que você já sabe. É uma contradição um cristão ser partidário do comunismo, porque todos os países comunistas mataram centenas e milhares de cristãos, tá? Mas eu gosto, é meu candidato. Eu digo, meu irmão, eu quero saber se você ama Jesus. Você ama Jesus? Vamos relembrar aqui um princípio. Quando Paulo estava perseguindo a igreja, o que foi que Jesus disse para Paulo? Paulo, Paulo, quem é, Senhor? Eu sou Jesus,
a quem tu persegues. Espera aí, Paulo estava perseguindo os cristãos, não era? E Jesus assume os cristãos dizendo isso. Quem persegue os cristãos, persegue Jesus. Então, meu irmão, se você ama mais o seu partido comunista, seja qual for, de linha comunista, socialista, eu não estou falando aqui que você tem que ser do outro lado, não. Eu estou dizendo que você tem que ser de Jesus. Nós somos crentes. Quem morreu na cruz do Calvário não foi o presidente A, B e C, não foi. Foi Jesus. Foi Jesus que comprou as nossas vidas com seu sangue. E sendo discípulo dele, eu não posso apoiar quem se levanta contra Jesus. Senão eu também estou perseguindo Jesus. Você sabia que tem muito crente perseguindo Jesus? Basta você apoiar o Paulo. Apoie o Paulo. Quando era Saulo. Desculpa, irmãos. Apoie o Saulo, que persegue a igreja, e você vai estar perseguindo a igreja também. E espero que não seja por ignorância, né? Porque falta esse entendimento. Mas voltando para o nosso assunto, para encerrar. Nós estamos diante de um fato especialíssimo. Eu estava citando aqui sobre a mensagem de autoajuda. Fuja dela. Fuja dela. Qual é a mensagem que nós buscamos? O que é que o texto bíblico diz? O que é que a Bíblia diz a respeito da minha vida? E eu estou citando sobre os casos de pessoas que não conseguirão obedecer como Abraão. São pessoas que, influenciadas pelo nosso tempo, não suportam nenhum tipo de incômodo. Veja bem, irmão, vamos orar 1 hora de joelho. A pessoa diz: ai meu Deus, mas meu joelho vai doer, eu não quero não, vou embora. Vamos orar de madrugada. Pastor, não pode ser de dia não? Ou seja, as pessoas sempre procurando a forma mais agradável. Um horário bom, um horário que ela não tenha sono, um horário que ela não seja legal. Então, não podemos permitir que isso aconteça. Meu irmão, se você está nessa, saia logo enquanto é tempo. Enquanto é tempo. E aí, agora, voltando para o texto de Gênesis 22, para encerrar. Então Deus declarou, depois que ele sacrificou, o versículo 17, que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedecestes a minha voz. Então aqui Deus estava prometendo trazer quem à terra? Jesus. Por quê? Porque ele entregou o único filho. Deus agora entrega o seu único filho. Por que é que Deus fez assim? Irmãos, quando Deus estava jurando, eu juro por mim mesmo, ele estava jurando algo superior a qualquer outra palavra que ele tinha dito. Ele estava prometendo trazer o seu filho à terra. Um homem entregou o seu filho, o seu único filho. Isso quebra todos os princípios humanos completamente. E como eu disse, até hoje isso fala as nossas vidas. Até hoje o pai e a mãe devem consagrar os seus filhos e entregar os seus filhos ao Senhor. Até hoje o seu pai e a sua mãe devem preparar os filhos para servir a Deus. Até hoje. Até hoje, irmãos, os filhos precisam ser preparados para a glória do Senhor. Como que eles podem ser preparados para a glória do Senhor? Enfim, eu gostaria muito de falar sobre esse assunto aí, observando o comportamento de Isaac. Meus irmãos, esse menino
tinha o pai dele como homem de Deus. Porque um filho, ele deveria ter aqui 10, 12 anos, não mais de 15 anos ele tinha. Ele não tinha mais de 15 anos. Esse menino aqui, ele suporta carregar madeira nas costas. Hoje em dia, meu irmão, você vai pedir para o menino carregar uma sacola, você não tem outra pessoa não, só não pode carregar não. Né? Eu estava no supermercado, irmãos, nesse dia foi feio o negócio, estava no supermercado, aí uma velhinha e uma netinha dela, que depois descobri que era a netinha dela, a menina botou o pé para a avó cair. A mulher quase caiu e a menina ficou rindo, e eu me escandalizei com isso, e eu já estava me preparando para interferir, se houvesse alguma coisa mais séria, claro, né? Para proteger a senhorinha, a velhinha. E aí a senhorinha reclamou com a mãe da menina que estava próximo, contou o que houve, a mãe não fez nada, não fez nada. O pastor ia fazer ali mesmo, ali mesmo. Os irmãos têm dúvida disso? Tinha que ser ali mesmo. Alguma coisa tinha que acontecer. Nem que... Não vou dar ideia aqui, né, irmãos? Não vou dar ideia, não. Mas no meu tempo, um cascudo levava, né? Um beliscão daquele de juntar a unha um no outro, uma unha na outra, né? Alguma coisa rolava, né? Se fosse meu pai, então a coisa seria mais séria. Mas... E eu não morri, não, estou vivo. E isso muito me abençoou, né? Muito me abençoou a correção. Mas eu notei claramente a própria mãe da criança nem aí. Irmãos, o tempo está complicado, muito difícil. Hoje em dia, você vê, os pais carregando o peso e o menino, se puder, ele vai sendo carregado pelos pais junto, né? Lembra do tempo que, na hora que recebia muita gente em casa, os filhos comiam no chão, e os mais velhos comiam na mesa? Alguém aqui pegou esse tempo? Irmão, se expôs só eu, vou passar uma vergonha aqui agora. Né? Todo mundo aqui viu, o pessoal que tem mais de 40 aí. Hoje em dia está arriscado os velhinhos comerem no chão e as crianças comerem na mesa. Lembra desse tempo que, se tivesse pouca mistura chamada, o chefe do lar comia o bife maior que tinha, porque ele ia trazer comida para casa e ia ter que trabalhar. Hoje em dia é como, irmãos? O pai, por amor de meu filho, eu amo tanto meu menino, come o arroz e o feijão e dá à criança um bife gordo, que esse menino tem que brincar amanhã, né? Ele tem que brincar com as outras crianças. Irmãos, desculpa, essa foi horrível essa, mas é ou não é verdade? Não é? Aí, resultado disso, uma multidão de meninos aguados, uns meninos que não aguenta nada, e se você der uma vassoura na mão dele, ele pensa que é para dar para alguém, né? Não sabe nem como é que usa a vassoura, talvez vai passar no chão com cabo, porque em casa ele nunca fez isso. E aí você já sabe o resultado. Poderíamos falar aqui sobre isso. Poderíamos falar sobre a conduta de Isaac. Esse menino recebeu do pai dele. O que ele recebia? Aí você vai estudar sobre o assunto. Ele recebia o ensino oral da Escritura, que eram as experiências que Abraão tinha tido, ele passava aos seus filhos. E esse menino já estava doutrinado, porque ele fala do sacrifício, ele se submete, ele ouve que Deus proverá, ele confia, ele se deixa amarrar pelo pai, ele se deixa colocar em cima da madeira e ele está quieto. Esse menino entendia que o pai dele era um homem de Deus e só podia saber o que estava fazendo. E que Deus era Deus genuinamente, portanto, alguma coisa vai acontecer, porque eu sei que Deus está no controle de tudo. Esse menino se assemelha a um filho hoje que você ensina a Bíblia genuinamente desde pequeno. E que tem experiência com Deus, é claro. Então, irmãos, poderíamos falar sobre isso. Porém, a minha ênfase aqui é que um homem dá o seu único filho. Deus, por 3 vezes, ele dá ênfase: seu único filho, seu único filho.
seu único filho. Não foi à toa. Por causa disso, Deus agora poderia trazer o seu único filho à terra. Eu volto a dizer o texto de João 1,14. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Eu encerro dizendo para você que Deus deu o seu Filho. Veja bem, ó. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Logo em seguida, João capítulo 2, versículo 11. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Veja bem, ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Eu encerro dizendo que Deus deu o seu único filho, que caminhou 3 dias, 3 anos, que sabia que Deus proveria o sacrifício, que veio se entregar porque o Pai ordenou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, João capítulo 3, verso 16, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha aí, Abraão dá o seu filho para morrer. Deus interfere e faz aliança. Por causa disso, te abençoarei e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está falando de Jesus, sim ou não? Sim. Por quê? Você vai ver a lei que Deus dá ao povo de Israel, a bênção estava sobre Israel como nação. Mas essa bênção que ele declara no final é uma bênção para as nações. E Jesus é essa bênção. Note, Mateus 28, quando Jesus comissiona os discípulos, ele diz: agora ide por todas as nações. Isso estava se cumprindo, irmãos. Agora ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Aqueles que crerem, vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou parafraseando aí com os textos do final. O texto bíblico se cumpriu. Eu quero com essas palavras dizer que quando João dizia, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, a glória como do unigênito. Esse brilho que nós vimos é do Filho único de Deus. Isso fala da entrega de Abraão. Ele entregou o único filho. Deus entrega o seu único filho para ter centenas e milhões de filhos por adoção. Fique de pé no seu lugar. À noite nós vamos continuar. Como ser transformado de glória em glória. Meus irmãos, a partir de hoje, se você não fazia isso, faça. Você está diante da Escritura Sagrada, da revelação do unigênito do Pai, que se tornou primogênito. E ele é primogênito de muitos irmãos. Sua vida faz parte disso. Meu Pai, transforme os nossos corações. Nos dê essa capacidade de ver o que o Senhor vê. Nos mostre a Tua palavra. Nos dê inspiração para buscarmos a Tua face. Realize em nós tudo o que nós precisamos para podermos então buscar genuinamente o Senhor. Enche os nossos corações de anseio por Ti. Derrama, Senhor, em nossas vidas a renovação,
das nossas forças todos os dias. Nós te pedimos, Pai, prepare a tua igreja, traz para a tua igreja amor pela tua obra, pelas coisas do Senhor. Que cada um entenda, Senhor, que sua vida precisa girar em torno da fé em Cristo Jesus. E que a inspiração seja sempre Jesus. E que nós venhamos a ter essa conduta abençoada. No nome de Jesus.